Falo a ti, doce virgem dos meus sonhos, visão dourada de um cismar tão puro, que sorria por noites de vigília entre as flores gentis do meu futuro. Querido vestibulando, como é envolvente, como é empolgante, como é bom estudar a escola romântica. Nós agora vamos falar sobre o período nacional. Portanto, eu te convido, venha comigo, vamos passear pela escola romântica. Período nacional. Agora nós somos um país-nação. Agora nós somos sujeito do nosso próprio processo histórico. Qual a primeira escola nacionalista brasileira? A escola romântica. Vamos lembrar que o romantismo surge marcado pela queda da nobreza e pela ascensão da burguesia. A nobreza é a apeada do poder, a burguesia assume a condição de classe dominante, gera uma época de inadaptação, descontentamento, insatisfação, sonhos. Os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, acaba encontrando terreno propício na escola romântica. Venha comigo, querido vestibulando. O romantismo, ele é nacionalista. Observe que agora nós somos um país sujeito do nosso próprio processo histórico. Nós lembramos que a expressão original do nacionalismo brasileiro é o índio. Se nós já vimos o índio no período colonial no aspecto exótico, agora ele é idealizado, agora ele é cavalheiro, agora ele é belo, agora ele é bom, agora ele é nobre. Ele é o mito do bom selvagem de Rousseau, ele é o cavaleiro medieval de Walter Scott, ele dá lição no homem branco. Aqui nós temos a liberdade de expressão, liberalismo, nós temos a emotividade, nós temos o sonho, a fuga da realidade, o sonho com o futuro e a volta para o passado, a volta para Deus, para a fé, para o mistério. Não tem como não se apaixonar por essa escola. É uma escola muito bonita. Quem é que pode ser cobrado nos vestibulares? Querido vestibulando, venha comigo. Antônio Gonçalves Dias, primeira geração romântica. Nacionalista, supervalorizou a natureza e o índio. Volta para o índio, para a natureza. Gonçalves Dias pode ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. Se eu fosse político, eu queria fazer uma lei obrigando ele a ser cobrado em todos os vestibulares do Brasil, né? Observe que ele foi lírico, teve um grande amor, que é Ana Amélia Ferreira do Vale, por quem ele foi apaixonado até a morte. Para ele escrever os seus melhores poemas, Ainda uma Vez a Deus, que nos lembra o período medieval, as cantigas de amor do período medieval, a vassalagem amorosa, em que ele se coloca de joelhos diante da mulher amada. Vocês lembram disso? Enfim te vejo, enfim posso, curvado, de joelhos aos teus pés, dizer-te que, apesar do tanto que eu sofri, eu não deixei de querer-te. E nós vamos encontrar ele indianista, tomando o índio idealizado, e aqui eu chamo a atenção de vocês para o período medieval. Você lembra de Marabá, em que o eu lírico é feminino, quem escreve é ele. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Eu vivo sozinha, eu lírico feminino. Isso te lembra a cantiga de amigo. Você fique bastante esperto, vestibulando, porque eles podem cobrar isso em relação à música popular brasileira. Então, a primeira geração, o grande nome é o Gonçalves Dias, o introdutor é o Gonçalves de Magalhães, com Suspiros, Poetas e Saudades, mas dificilmente ele será cobrado nos vestibulares, né? A segunda geração romântica é o mal do século, a dúvida, a melancolia, a frustração. Aqui nós vamos encontrar a poesia byroniana, a influência de Byron, né? Que é a pessoa que vai influenciar marcadamente a segunda geração. Grande nome, Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é o poeta da morte, é o poeta que volta para a morte, um menino de uma inteligência muito grande, então ele é totalmente frustrado, né? Ele vai falar sobre tédio, melancolia, desilusão, negativismo, boemia e o amor irrealizado, né? Dizem que ele morreu virgem.
José Marques Casimiro de Abreu, o poeta das saudades, que todo mundo vai falar sobre ele. Carlos Drummond de Andrade diz que gostaria de ser poeta menor como ele. Ele vai falar sobre o lar, a mãe, a pátria, a irmã, né? Então, observe que ele vai sofrer influência de Gonçalves Dias, escrever também 2 canções do exílio, e depois o Luiz Nicolau Fagundes Varela, que vai mostrar a característica das 3 gerações, mas vai predominar a morte na obra desse rapaz, famoso pelo poema que ele fez pelo filho morto, né? Aos 3 meses de idade, que é o poema que é de qualquer pai de família que perde um filho. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança, falando sobre o filho morto. Esses poetas podem cair no vestibular, qualquer um deles. Terceira geração, poesia social, condoreira, vai te lembrar o voo do condor, é a poesia retórica, pomposa, declamatória. Quem é o grande nome da terceira geração romântica? Antônio Frederico de Castro Alves, popularmente chamado de o poeta dos escravos. A sua obra traz a marca do ódio à escravidão, né? Então é o poeta de tom declamatório, inflamado, né? Sofreu influência de Victor Hugo ou Victor Hugo. Então observe que a poesia discursiva, pomposa, retórica, declamatória e que pode realmente aparecer no próximo vestibular que nós estaremos fazendo daqui a poucos dias. Além da poesia, nós tivemos a prosa de ficção, né? Nós temos agora, pela primeira vez, o romance na literatura no mundo inteiro. A prosa de ficção surge com romance. Vocês lembram disso? Por que o romance surge com o romantismo? Porque no romantismo nós tivemos a queda da nobreza e a ascensão da burguesia. A burguesia ela vai assumir a posição de classe dominante, mas não conseguia também entender o quê? A epopeia. Por outro lado, a epopeia já era uma expressão gasta, que é o poema épico. Então, para substituir a epopeia e entreter a burguesia, cria-se o romance. Joaquim Manuel de Macedo é o criador do romance urbano na literatura brasileira com a Moreninha. Observe o seguinte, nós vamos ter 4 modalidades de romance aqui. Urbano, falando sobre a cidade, os namoros, as intrigas, as festas, as vestes das personagens. Depois nós vamos ter o romance regionalista, falando sobre o campo, né? O sertão. Observe que os costumes, tradições e cultura da região. Romance indianista, tomando o índio como mito do bom selvagem. E nós vamos encontrar ainda o romance histórico voltado para o nosso passado. Desses escritores, o mais completo é José de Alencar. José de Alencar foi urbano, é onde nós temos o grande salto qualitativo, onde ele traça os perfis de mulheres, analisando a psicologia feminina. Senhora, Lucila, Diva, 5 Minutos, A Viuvinha, vocês lembram disso? Nós comentamos isso em sala. Ele fez romance regionalista, o gaúcho, o sertanejo, né? E ele fez também romance indianista, Iracema, o Guarani, o Birajara, tomando o índio como bom selvagem de Rousseau, o índio idealizado, a mulher bonita, que é Iracema, inspirada em Attilá de Chateaubriand, né? Depois nós temos o Bernardo Guimarães, que cria o romance regionalista no Brasil com Ermitão de Muquem. Muquem fica aqui perto de Brasília, perto de Niquelândia, é uma obra de valor mais histórico. Falou sobre o problema da escravidão em A Escrava Isaura e já focaliza o problema do celibato clerical, que mais tarde nós vamos encontrar na Escola Realista, em O Seminarista. Alfredo de Scragnoli de Tuné, o Visconde de Tuné, Visconde é o título, escreve a belíssima obra regionalista, que é Inocência, uma obra bonita, ambientada no Mato Grosso e que também pode ser cobrada no vestibular. Franklin Távora, conterrâneo do Alencar, fala sobre a violência e o banditismo em O Cabeleira, e o Manuel Antônio de Almeida, já partindo para o realismo em Memória de um Sargento de Milícias, vai focalizar o Rio de Janeiro num período de transição. Brasil colônia, nação independente, vai falar sobre a vinda de Dom João VI para o Brasil, a família real, e observe que já mostra aqui o bastardo na literatura brasileira, o anti-herói
ancestral de Macunaíma. Espero que vocês venham lembrar de tudo isso caso a prova venha a cobrar qualquer um desses escritores românticos. Eu tenho certeza, querido aluno, que você se sairá muito bem, porque você se preparou com isso. Fiquem com Deus, boa prova.